Professora, fale um pouco também mais para nós sobre a função executiva que a senhora menciona no texto, que é bem interessante, que já parte para o ponto de vista aí de alguns aspectos mais práticos, mais concretos, né, da Lei 13.979, da medida provisória 926, que traz essas interferências aí nas contratações públicas, né? Então, vamos fomentar um pouco o debate com base nessas legislações mais recentes e sobre essa função, né, executiva do poder do Estado. Se a gente for pensar um pouco, a medida provisória 926, ela é um bom exemplo disso que eu estava falando mais em abstrato. O que faz a medida provisória 926? Ela altera a lei aprovada em fevereiro, que já dispunha sobre as medidas de combate à pandemia, para criar um regime novo. Não sei se um regime novo é a expressão adequada, mas vamos ficar com ela. Um regime novo para dispensas de licitação fundadas em emergência. Sim. Ela tem, a medida provisória tem outros aspectos também, mas vamos ficar nesse exemplo, que é um exemplo mais concreto, que facilita a argumentação. Então, veja, a medida provisória vai e muda vários dos aspectos da nossa boa e velha Lei 8666, né? Facilitando as contratações por emergência. Então, o que faz a MP? Ela vai, por exemplo, e presume que nas contratações públicas relacionadas ao combate à pandemia, né, ela presume que a emergência esteja caracterizada, a necessidade da atuação da administração, etc, etc. Então, você tem a criação de uma presunção relativa, né? E parece que a presunção aí é relativa, não é absoluta, a presunção relativa da emergência caracterizada para superar uma necessidade de motivação que o artigo 24 originalmente tinha na Lei 8666, na hipótese da dispensa por emergência. Ok, até aí é uma mudança, porque você facilita a motivação, né? Você não precisa mais caracterizar a emergência está presumida pela medida provisória, mas não é uma mudança tão radical. O que a MP terá de mais inovador é a facilitação em relação ao procedimento da contratação, que mesmo na contratação por emergência tinha lá as suas dificuldades. Então, a medida provisória vai e dispensa, por exemplo, facilita, por exemplo, a elaboração do termo de referência, que é a tortura de qualquer um que tenha que empreender uma contratação na administração pública. Eu sou, hoje em dia, ocupo o cargo de diretora do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do município. E aí, no outro dia, nós tínhamos que fazer um termo de referência, nem era para uma dispensa, era um termo de referência para a contratação de filmagem das atividades que a gente desenvolve lá. Olha, foi um desespero, porque a gente entende pouco disso. Então, como é que você vai explicar, especificar qual é o tipo de vídeo, de câmera, sei lá, né? Então, é um desespero fazer o tal do termo de referência. Aí a medida provisória foi lá e disse, ó, pensando com absoluta racionalidade, se a gente for aplicar esse modelo, não contrata nada, vai morrer todo mundo e eu não compro EPI. Né? Então, precisamos ter um termo de referência mais simplificado. E vejam, amigos, essa é uma observação importante. Como a medida provisória, ela se aplica a todas as contratações que sejam instrumentais ao combate à pandemia. A gente pensa muito imediatamente nas coisas da saúde, né? Comprar EPI, comprar respirador, mas não, você pode ter eventualmente uma contratação relacionada, por exemplo, a serviços de natureza assistencial para a população vulnerável, que estará acobertada pela provisória 926. Né? Então, a medida provisória tem uma abrangência mais ampla do que a gente possa prever. E neste momento, em particular, em que a gente vai ter que fazer contratações que eventualmente não nos tinham passado pela cabeça, né? A gente não imaginava que tivesse que contratar isto ou aquilo, facilitar o termo de referência é uma providência importante. Né? Então, a medida provisória acho que andou bem nisto.
ela facilitou também no que diz respeito ao atendimento aos requisitos de habilitação. Então, eventualmente, desde que motivado, você pode afastar a exigência de alguns documentos de habilitação relacionados, por exemplo, até à própria regularidade fiscal, que também é sempre um ponto muito sensível, porque, afinal de contas, se existe uma situação de irregularidade fiscal, a contratação não podia acontecer, não podia subsistir, né? Mas a medida provisória foi lá e disse, olha, se a gente se mantiver nessa discussão, a gente tem uma redução no universo de possíveis contratados que neste momento não interessa, né? A medida provisória também vai lá e facilita a questão da estimativa de preços, que também é um dogma, né, na administração. Não, a estimativa de preços que vem de tal lugar assim, assim, se não for ela, não podemos contratar. A medida provisória tem uma proposição distinta em relação a isto, né? Muito bem, aí primeiros momentos de promulgação da medida provisória. Não, ok, por conta da crise, mas isso é um absurdo. Mas isso é uma loucura. Mas isso vai facilitar a corrupção. Né? Então, assim, um monte de oposições a um modelo que é um modelo que passa a investir menos no formalismo, menos no documento burocrático e mais na motivação do administrador, né? E nesta adesão entre motivação e realidade posta. Eu diria que a medida provisória 926 ela vem investir numa nova relação de confiança com a administração. E isto pode ser um ponto... Né? Estava dialogando com o estimado colega, professor de Direito Administrativo lá de Pernambuco, professor Marcos Nóbrega. E o professor Marcos Nóbrega, que é um homem muito criativo, né? Ele dizia, Vanice, nós estamos vivendo turning points do direito administrativo. Né? E aí é que eu penso que o direito administrativo está no grupo de risco no seguinte sentido. Ou ele pode sair deste momento reinventado, né? Reconciliado com essa dualidade que é inerente ao direito administrativo. Ora eu tenho que ser força, ora eu tenho que ser liberdade. Né? E liberdade compreende experimentar. Né? A gente, no mundo da vida, como a gente tem liberdade para formular, por exemplo, escolhas profissionais, eu posso experimentar. Eu vou advogar um tempo. Não, agora eu vou experimentar outra coisa. Eu vou fazer concurso. Não, eu vou experimentar outra coisa. Vou fazer consultoria. Né? Então, liberdade compreende experimentar. Então, ou o direito administrativo sai dessa crise reinventado, reconciliando o poder com a reinvenção da liberdade, da experimentação e tal, ou ele sai dessa crise voltando para a década de 60, com apego ao formalismo, ao direito administrativo duro, ao direito administrativo do poder só, né? Um direito administrativo que não se compadece com as diferenças que o mundo da vida nos propõe o tempo todo. Então, acho que este é um ponto sensível. E nós que somos da área do direito público, e aqueles que, como eu, experimentam o direito público não só no cenário acadêmico, mas também na vida, né? Advogam para uma entidade pública, a gente tem que provocar esta reinvenção do direito administrativo. Com certeza. Porque, veja, Luciana, só para complementar, a gente tem a falsa sensação, acho até que já referi isso no início do nosso encontro, a gente tem a falsa sensação de que isso vai ser por agora. Né? O direito da crise acontece enquanto a gente está em isolamento social, mas isso não é verdade. O direito da crise ele vai subsistir depois que o isolamento social terminar e os efeitos dele ainda vão se pôr durante algum tempo. Né? Então, não é uma coisa, não, vamos respirar fundo que vai passar, daqui a 15 dias estamos de volta ao direito da normalidade. Isso não vai acontecer. Certo, professora, obrigada. Professora, eu anotei uma frase, eu acho que ela vai ser bem oportuna para esse momento. Eu ontem assisti ao Aclamado, né?
filme O Poço, não sei se a senhora já assistiu. E lá, em um momento, eu anotei algumas frases, e a frase que eu acho que vem a calhar nesse momento é a que as mudanças nunca se produzem de maneiras espontâneas. Então, essa alteração, essa reinvenção do direito administrativo nesse momento, ela não está ocorrendo de maneira espontânea, né, professora? Sim, mas... nós estamos sendo empurrados para isso, né? O Sim. cenário, veja, Luciana, a frase é muito oportuna e muito boa. Oportuna, sim. Essa dualidade entre o direito do poder e o direito da liberdade, não o direito administrativo, ela já se punha. Sim. Onde é que o direito administrativo estava mais afinado com esses novos modelos? No direito administrativo dos negócios, para usar a expressão do professor Carlos Ari Sanfeld. Né? O professor Carlos Ari, que também é um homem com um olhar voltado para o futuro, no tema do direito administrativo, ele tem um livrinho, o livro até já engordou. Quando ele saiu, ele era mais fininho, ele agora já engordou. Né? Mas é um livro espetacular, e é um livro delicioso, de leitura muito agradável, se chama Direito Administrativo para Céticos. Né? Ah, bacana. É uma super recomendação. Quem queira se aproximar, é uma super recomendação. É um estilo muito leve, muito agradável, eu super recomendo. Mas neste livro são pequenos textos que ele foi escrevendo, inclusive para veículos jornalísticos, então a linguagem é leve, é muito interessante mesmo o trabalho. E aí o professor Carlos Ari, num dado momento, ele diz, olha, nós hoje temos, a rigor, duas administrações públicas. A gente tem a administração pública do CLIPS, que é essa do direito administrativo raiz, do direito administrativo do poder, a do carimbo, do documento em não sei quantas vias, né, com essa lógica e tal. Então, é a administração pública da Lei 8666, é a administração pública burocrática e tal. Essa é a do CLIPS. E diz ele, nós temos agora a administração pública dos negócios, que é a administração pública da PPP, a administração pública da gestão de risco, da regulação, né, da análise econômica do direito. Então, diz ele, ó, nós temos esses dois braços que tentam estabelecer um convívio. Então, essa brincadeira que se faz, o direito administrativo raiz e o direito administrativo Nutella, tem a ver com essa dualidade que o professor Carlos Ari chama a administração do CLIPS e a administração dos negócios. Né? E o problema é que a mudança, voltando à sua frase, né, sobre a mudança, que as mudanças não se produzem de maneira espontânea, a mudança que essa crise, né, da pandemia do Covid está propondo, quer dizer, a revisitação que ela está propondo desse problema, vai exigir resposta já. Quer dizer, esse problema já estava posto, a gente na academia já se divertia discutindo isso e tal, mas agora isso está no mundo da vida. Né? Olha, que requisição administrativa eu vou aplicar? Né? Para a gente pegar o exemplo disto que está acontecendo. Requisição administrativa é um instituto tradicionalíssimo lá do direito administrativo, né? Mecanismo de intervenção do Estado na propriedade privada. Né? Se houver uma situação de emergência, está lá na Constituição, se houver uma situação de emergência, a administração pode empreender a requisição, em princípio, sem direito à indenização, por conta do princípio da solidariedade social, salvo se houver o perdimento do bem ou dano ao bem durante o período que ele foi utilizado pela administração pública. Ah, tá bom, tá ótimo. Né? Bom, como é que a gente aplica esse instituto agora? Porque no passado, isto, se tivesse aplicação, seria uma aplicação muito localizada. Né? Sei lá, houve aqui no meu estado, no ano de 2010, nós tivemos chuvas catastróficas, acabou com a cidade de Nova Friburgo, quase acabou com a cidade de Petrópolis. Naquele momento, para combater aquela situação de grave comoção social, etc., aconteceram requisições administrativas, mas localizadas para pôr a cidade minimamente em ordem depois de chuvas colossais. Né? Então, esse instituto ele era entendido de uma determinada maneira, porque isso aconteceria de forma muito localizada, como eu mesma disse. Neste momento que a gente está vivendo, isto não se põe assim. Né?
as requisições administrativas estão acontecendo por todo o país, em todos os níveis federados, né, para combater todo tipo de situação, e estamos tendo, inclusive, hipóteses em que um ente federado empreende a requisição administrativa de outro. Sim, a senhora comenta também sobre essa interferência, né? Os poderes das entidades de município, no federal, no municipal. Então, essas intervenções têm ocorrido, né? Veja, nós tivemos no município do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, sei lá, uns 10, 12, 15 anos atrás, nós tivemos um episódio que judicializou-se. A matéria foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, que envolvia requisições administrativas que a União empreendeu na rede de saúde do município. Na época, a rede de saúde do município estava muito sobrecarregada e o presidente da República, à época, empreendeu a requisição de unidades hospitalares, da unidade hospitalar inteira, a unidade hospitalar, o seu equipamento, os seus suprimentos, os médicos e tal. Isto se deu, né? O município do Rio de Janeiro judicializou a questão, o Supremo Tribunal Federal examinou num mandado de segurança, e o que disse o Supremo Tribunal Federal? Disse, olha, não cabe, porque prover proteção à saúde, ambos têm igual competência constitucional, e se o equipamento é municipal, o município tem competência para fazer isso, e ele está se dedicando, não cabe requisição administrativa, né? Foi o que disse o Supremo Tribunal Federal à época. E o que se dirá hoje? Ainda não temos muita clareza. Não. E hoje, como a necessidade da requisição nacionalizou-se, né? Então você pode ter situações que justifiquem requisições em todo o país, a necessidade, por sua vez, de que a ação seja minimamente coordenada pode vir a reconfigurar essa ideia de que requisição administrativa entre entes federados não cabe, né? Diz lá o ministro da Saúde e outras autoridades têm afirmado, olha, as iniciativas relacionadas à destinação de EPI, respiradores, esses equipamentos que a gente sabe que serão indispensáveis ao atendimento imediato da população, né? Então, diz o ministro da Saúde, dizem as autoridades, ó, a distribuição disso tem que ser minimamente coordenada. Não faz sentido eu ter respirador em São Lourenço esperando para se aparecer um doente quando eu tenho doentes na capital, no Rio de Janeiro, ou não sei aonde, né? Então, essa necessidade de ações coordenadas está se pondo, né? Será que isso vai determinar uma reconfiguração da ideia da requisição administrativa para admitir que caiba a requisição administrativa entre entes federados? Não sabemos. Então, de novo, voltando à sua frase, as mudanças estão ocorrendo, né? E não são de maneira espontânea, a gente está sendo empurrado a repensar esses institutos. Com certeza, professora. E eu acho que